Fale a língua que seu mundo fala. Centro de Línguas URI Erechim, com apoio pedagógico da Cambridge University Press. Material didático internacional e professores com experiência no exterior. Centro de Línguas URI Erechim. Matrículas abertas. Primeiro, segundo, terceiro, quarto e agora quinto. Sim, este é o quinto ano consecutivo que a Escola de Educação Básica da URI Erechim é a primeira colocada no Enem dentre todas as escolas da região e a 15ª no Rio Grande do Sul. Esta conquista se deve à dedicação dos alunos e ao trabalho de profissionais comprometidos com a educação. Escola de Educação Básica da URI Erechim. Seu filho merece o melhor. Matrículas abertas. Transformar. Mudar. Juntas, essas palavras fazem a diferença na sua vida. Pós-graduação URI Erechim. Transforme sua carreira. Mude sua vida. Inscrições abertas. Você vai conferir no programa de hoje. Simpósio Sul de Gestão e Conservação Ambiental alerta para a necessidade da conservação das espécies. Evento diz que unidades de conservação são estratégicas para preservar a biodiversidade. O simpósio aponta ainda a importância do papagaio-charão na conservação das araucárias. Voltamos em instantes. As perspectivas sobre a conservação da biodiversidade. Esta foi a temática que dominou os debates do 9º Simpósio Sul de Gestão e Conservação Ambiental. O evento, promovido entre os dias 10 e 13 de agosto, contou ainda com a 25ª Semana Alto Uruguai do Meio Ambiente e foi promovido pelos cursos de Ciências Biológicas, Bacharelado e Licenciatura. A palestra de abertura foi ministrada pelo professor Carlos Benhur Casper, da Unipampa, que falou sobre o paradigma da Arca do Milênio, um mito disseminado entre as pessoas em que a maioria acredita que é possível reproduzir as espécies em cativeiro para posteriormente devolvê-las à natureza. O paradigma da Arca do Milênio é um mito que é amplamente disseminado entre as pessoas e isso, na verdade, não é exatamente assim que acontece. É muito difícil, na verdade, de tu conseguir reproduzir um número grande de indivíduos e soltar na natureza a ponto de recuperar as populações delas na natureza. Muito difícil e muito caro. Então isso é um pouquinho do que a gente vai falar hoje aqui, tentando desmistificar isso, de que, na verdade, é muito melhor procurar salvar essas espécies no ambiente onde elas vivem, preservar o ambiente onde elas vivem, do que depois tentar remediar reproduzindo elas e soltando muitos indivíduos na natureza. Professor, a gente sabe que alguns eventos têm contribuído muito para a extinção acelerada de algumas espécies. Talvez essa reprodução em cativeiro, ela é alguma única alternativa para algumas espécies? Para algumas espécies é uma alternativa, mas ela não deve ser encarada como a Arca de Noé do novo milênio, e por isso o nome, inclusive. A gente deve optar por isso só em último caso. E sim, muitas das atividades que o ser humano vem desempenhando, como desmatamento, redução dos hábitats naturais, tem contribuído para o desaparecimento de muitas espécies. Professor, eventos como esse hoje, eles servem para discutir não só com acadêmicos, mas também com profissionais e outras pessoas da área, ações para preservar a biodiversidade. O que aqui, a partir dessas iniciativas, o que pode ser impulsionado para a gente promover a mudança? Uma das principais alternativas que nós temos é justamente aumentar o número de unidades de conservação e manter alguma parte do seu território como uma reserva natural, como pequenas reservas naturais, e isso seria um passo excelente para a preservação das espécies. Além, é claro, de diminuir pressão de caça, tanto dos predadores, por exemplo, quanto das próprias presas, porque às vezes caçando um tatu, caçando uma paca, os animais que se alimentam do tatu e da paca também vão desaparecer porque eles não vão mais encontrar o alimento natural deles. Professor, tem algum exemplo de alguma espécie que a gente possa citar que está sendo reproduzida em cativeiro para manter a conservação e que não necessariamente precisaria estar passando esse processo?
Uma espécie que foi praticamente salva da extinção por causa da reprodução em cativeiro aqui no Brasil foi o mico-leão-dourado. O mico-leão-dourado é um símbolo da preservação aqui no Brasil. Ele teve uma reprodução bastante intensiva em cativeiro, conseguiram reintroduzir na natureza e hoje não se faz mais esse tipo de coisa porque a população já está estabilizada. Mas isso só foi possível porque foi um programa muito bem pensado e que também preservou o ambiente natural e recuperou o ambiente natural onde ele vivia. Então, as duas coisas juntas possibilitaram salvar esse animal. A reprodução em cativeiro, ela também traz riscos para o animal? Sim, com certeza. Não riscos para o animal. Quando os animais estão em cativeiro, eles estão sujeitos a desenvolver certas doenças que, eventualmente, levando esses animais para a natureza, tu pode estar levando uma doença do cativeiro para o ambiente natural e infectando as populações naturais. E isso pode ser muito perigoso. Professor, para a gente encerrar, qual é o nosso papel enquanto cidadãos, enquanto pessoas, neste cenário para frear um pouquinho o problema da extinção e até mesmo contribuir para que as espécies se reproduzam em seus ambientes naturais? Eu acho que é a conscientização. Eu acho que nós temos um papel como educadores. As populações animais devem ser mantidas no seu ambiente natural e não simplesmente levadas por um cativeiro e reproduzidas em cativeiro. E tentar diminuir um pouco da destruição dos hábitats e também da caça a esses animais na natureza. As unidades de conservação também mereceram atenção durante o Simpósio Sul de Gestão e Conservação Ambiental. Conforme os participantes da mesa redonda do evento, as unidades de conservação são estratégicas para preservar a biodiversidade. Conforme o biólogo Eduardo Hermes Silva, da Hortus Consultoria, essas áreas permitem resguardar mostras significativas do patrimônio genético, de biomas e de espécies. As unidades, elas são hoje a principal estratégia para a conservação da biodiversidade, em função de todo o histórico de colonização, de urbanização, de crescimento das cidades e um crescimento não tão adequado assim. A gente acabou fragmentando muito o que a gente tinha de originalmente na biodiversidade mundial, nacional, local. Então elas acabaram ficando muito isoladas. E a forma de preservar o que sobrou, de conservar o que sobrou, na forma de ilhas mesmo, se dá principalmente através dessas unidades de conservação, onde você consegue resguardar amostras significativas do patrimônio, não só de espécies, de biomas, ecossistemas, mas também o patrimônio genético. Então é muito importante você entender a biodiversidade nesses 3 níveis. E as unidades têm que entender para garantir a conservação da biodiversidade. Do ponto de vista genético, né, a diversidade genética dentro e entre as diferentes populações, a diversidade de espécies, de organismos vivos e a diversidade de ecossistemas ou ambientes, né? Então, tudo isso fez com que a gente criasse diversas estratégias, né? E entre essas, eu acredito que a mais eficaz são as unidades de conservação. O próprio nome unidade de conservação, ela representa, então, dentro de um sistema, uma ilha, uma unidade que, somando com as demais, ela consegue melhorar a garantia de conservação da biodiversidade, porque uma sozinha ela não consegue. A não ser quando a gente fala de unidades lá na Amazônia, de milhares ou milhões de hectares, como é o caso do Parque do Tumucumaque, mas a realidade do sul do Brasil são unidades menores, né? Então a ideia é que elas se somem para garantir o fluxo gênico, garantir com que haja uma troca entre elas para que a gente consiga preservar da melhor forma esse patrimônio de biodiversidade, né? O que foi possível perceber e talvez assim, que resultados esse trabalho trouxe? Esses 2 parques eles são muito emblemáticos por diversos motivos, né? Mas um deles é que o atributo, o principal motivo de conservação deles é a floresta do Rio Uruguai, que é um tipo de formação florestal do bioma Mata Atlântica, um dos mais ameaçados. O bioma Mata Atlântica ele perdeu basicamente 75% de toda a sua área original. Então já é um bioma muito, muito ameaçado. Dentro do bioma existem diferentes formações. A floresta de araucária, a floresta atlântica, a umbrófila densa, e uma delas é a floresta do Rio Uruguai, que é a representativa desse ambiente do Alto Uruguai catarinense e gaúcho, né? Então esses parques, os 2 parques, tanto o Fritz Plauma quanto o Teixeira Soares, eles foram criados para preservar amostras desse ambiente. Então eles são muito emblemáticos nesse sentido. E além disso, eles passaram, eu vou falar um pouco hoje na mesa redonda, eles passaram por todos os processos fundamentais para uma unidade funcional, uma unidade de conservação.
o processo de criação, de planejamento, de implantação e de gestão. A gente tem na realidade brasileira hoje muitos parques que foram somente criados, não tem plano de manejo, outros têm plano de manejo, mas não tem gestão, outros têm plano de manejo e gestão, mas não tem estrutura de implantação. Então esses 2 parques eles passaram pelos 4 processos de uma forma muito intensiva e eles têm um resultado muito importante, apesar de serem parques pequenos. Mas e daí qual que é o papel deles? Como a floresta do Rio Uruguai foi super fragmentada, sobrou muito pouco do que tinha originalmente, era muito interessante fazer com que as pessoas conhecessem o parque, se sensibilizassem com a causa da floresta do Rio Uruguai e trabalhassem no sentido de extrapolar o limite do parque. Então eu vou preservar a floresta que eu tenho na minha casa, na minha propriedade rural, ou vou contribuir para a restauração de espécies vegetais da floresta do Rio Uruguai. Então a importância do parque é que ele trabalha muito forte com o uso público, com a visitação, com a sensibilização das pessoas. Então as pessoas vão para o parque, conhecem toda a realidade, essa problemática da floresta do Rio Uruguai, seu histórico de devastação, e saem dali sensibilizadas de alguma forma contribuir, na medida do possível, com que elas puderem, mas contribuir com a importância de conservar essa formação que está super ameaçada. Então ela tem, na verdade, essa ação é um intuito global, né? A pessoa vai, visita, ela também sai com essa sensibilização e entende que muito do que a gente tem que fazer para conservar é da população mesmo, não é só o trabalho de biólogos, de agentes ambientais. Dentre as diversas estratégias de conservação da biodiversidade, sempre tem que estar pautado nisso, tu adaptar a tua estratégia a uma realidade local, mas dentro de um contexto global. O contexto global é de ameaça, seja de espécies ou formações florestais. Mas a tua estratégia tem que agir localmente, com as pessoas que vivem ali e com o que elas podem fazer para contribuir com a tua estratégia, como elas podem ser colaboradores da tua estratégia de conservação. Hoje a gente vai ter exemplo desses 2 parques da nossa região, né? Mas e com relação às unidades de conservação no Brasil? Como é que está esse cenário? Olha, é um cenário, eu estou trabalhando nessa área há 16 anos, né? Eu vejo um avanço, uma evolução positiva muito grande, apesar de diversos obstáculos e dificuldades que são as mesmas que ocorriam há 10, 15 anos atrás. Então, o Brasil ele teve um crescimento muito grande em uma determinada época do ano, na época da sua história de criação de várias unidades, então se ganhou muito em número, em quantidade de unidades, e agora se reduziu um pouco esse crescimento exponencial em termos de área protegida e está tentando focar na implementação efetiva delas. Então se criou muita unidade, mas muita unidade criada no papel. E agora o grande desafio do Brasil é garantir que as unidades cumpram de fato o seu papel. Para isso tem que ter equipe de gestão, tem que ter estrutura física, né, tem que ter visitação. A sociedade brasileira ela nunca viu as unidades como, de fato, um ambiente de lazer, de contato, um patrimônio que ela possa também usufruir. Porque isso é um problema de conservar a biodiversidade, né? Se você só vê no Discovery Channel lá os bichos, mas não tem contato com eles, se você não vive, não tem experiências prazerosas com o ambiente natural, você não se sensibiliza. Então esse é um outro desafio, né? Agora garantir a gestão das unidades, a visitação das unidades para que a sociedade se aproxime cada vez mais e veja a importância dela e sinta e faça parte dessa importância. Então eu diria que há um longo caminho pela frente, mais no sentido de botar na prática mesmo, né, os resultados de funcionamento, de efetividade de conservação das unidades. Não mais criar muitas unidades, mas botar aquelas que já foram criadas em funcionamento, né? Esse evento, há 10 anos atrás, ele já abordou o tema da biodiversidade, né? E esse ano ele está resgatando novamente, justamente por uma série de questões que nos trazem novamente a necessidade de pensar sobre isso. Comentaste que está há 16 anos trabalhando nessa área. Nesse período, o que dá para a gente perceber com relação à ação humana, às ações, enfim, das cidades, do crescimento, que vem trazendo a necessidade da gente proporcionar esses espaços para refletir sobre conservação da biodiversidade? Eu acho que a gente pegou carona um pouco na grande problemática de mudanças climáticas, né, que acabam afetando diretamente o homem. Então, esse aumento, ainda que não o suficiente, mas esse aumento gradual da preocupação humana com a conservação, ele vem muito em função da preocupação com a própria espécie, né, com o próprio ser humano. Então, eu acho que está muito relacionado esse aumento crescente da preocupação com a questão de mudanças climáticas e também com desastres naturais. Então, questões que envolvem o ser humano
enchentes ou enfim uma série de catástrofes naturais que são também decorrentes, né, de um desequilíbrio natural, de um problema assim, que o próprio papel, a função ecossistêmica das unidades, ela acaba ajudando. Então, embora seja controversa a questão de mudanças climáticas, né, tem cientistas que defendem que ela está de fato ocorrendo, outros que defendem que não, eu vejo como um momento oportuno de trazer esse debate para que a gente consiga cada vez mais voltar os olhos e a preocupação da sociedade, também do empresariado, do setor político, para valorizar e dar importância para a conservação da biodiversidade. Mas daí a preocupação é não só em termos de qualidade de água, a questão de garantia o funcionamento de alguns serviços ecossistêmicos que vão só suprir a minha sobrevivência no curto prazo, mas pensar também em termos de espécie, né? Então, espécies estão se extinguindo, que têm um papel importante, mas que só vai perceber uma mudança de fato significativa na cadeia, né, daquele ambiente ao longo de vários anos. Então, o ser humano está muito preocupado com o agora, né, o aqui e agora. E pensar em biodiversidade não dá para pensar assim, tem que pensar sempre no médio e longo prazo, né? Também estiveram presentes nos debates os gestores Rafael Leão, do Parque Estadual Fritz Plaumann, de Concórdia, e Fernando Cassol, do Parque Natural Municipal Teixeira Soares, de Marcelino Ramos, que relataram as experiências dos ambientes enquanto unidades de conservação. Depois do intervalo, nós vamos continuar falando do Simpósio Sul de Gestão e Conservação Ambiental. Vamos mostrar as lições de um importante projeto desenvolvido para a conservação da natureza, o papagaio charão. Primeiro, segundo, terceiro, quarto e agora quinto. Sim, este é o 5º ano consecutivo que a Escola de Educação Básica da URI Erechim é a primeira colocada no Enem dentre todas as escolas da região e a 15ª no Rio Grande do Sul. Esta conquista se deve à dedicação dos alunos e ao trabalho de profissionais comprometidos com a educação. Escola de Educação Básica da URI Erechim. Seu filho merece o melhor. Matrículas abertas. Transformar. Mudar. Juntas, essas palavras fazem a diferença na sua vida. Pós-graduação URI Erechim. Transforme sua carreira. Mude sua vida. Inscrições abertas. Fale a língua que seu mundo fala. Centro de Línguas URI Erechim, com apoio pedagógico da Cambridge University Press. Material didático internacional e professores com experiência no exterior. Centro de Línguas URI Erechim. Matrículas abertas. O Simpósio Sul de Gestão e Conservação Ambiental mostrou ainda as lições de um importante projeto desenvolvido para a conservação da natureza, o Projeto Charão. O Projeto Charão vem sendo desenvolvido há 25 anos pelo professor Jaime Martinez, da Universidade de Passo Fundo. O Projeto Charão é um projeto que começou há 25 anos atrás, muito preocupado com a floresta com araucárias, que era um ambiente muito típico desse nosso norte e nordeste do Rio Grande do Sul. E para ser uma espécie de baliza deste ecossistema, nós utilizamos basicamente uma espécie da nossa fauna silvestre, que é muito associada à floresta com araucária, que é o papagaio charão. Então nós começamos há 25 anos atrás um estudo para ver quais os fatores que estavam diminuindo a população dessa espécie. Essa espécie, muito interessante, ela não tinha o hábito de deixar o Rio Grande do Sul. Basicamente, ela passava todo ano aqui. A partir dos anos 80, ela começa a migrar para o estado vizinho de Santa Catarina e nós fomos atrás para tentar entender esse motivo. E os papagaios nos deram a grande lição. Eles foram para regiões onde ainda podem encontrar uma grande extensão de pinheirais, onde eles encontram o alimento predileto dele, que é o pinhão. E nesses 25 anos, até hoje, que lições o Projeto Charão tem trazido para a nossa biodiversidade? Certo, a principal lição é de que nós precisamos atuar na conservação do nosso próprio ecossistema,
que é essa floresta maravilhosa que a natureza resolveu colocar no sul do Brasil, que é essa floresta tão antiga, que é a floresta com araucárias. E vimos que para preservar a araucária e garantir a conservação do papagaio-charão, nós precisamos, em primeiro lugar, né, utilizar a educação para não deixarmos a geração que está chegando esquecer esse ecossistema. Porque é quando elas nascem, a geração que está nascendo hoje já não terá na paisagem do norte aqui do estado a presença da araucária como ocorria há 50, 100 anos atrás. Então, a gente atua muito no resgate dessa paisagem, né? Para que as gerações atuais lembrem que isso aqui era coberto por um pinheiral muito grande, né? A segunda lição que nós aprendemos, que não se faz conservação sem a participação efetiva das pessoas, né? Então nós precisamos trabalhar junto com o homem do campo, o agricultor, entender o lado do agricultor, porque senão a minha mensagem jamais vai ser entendida por ele, não é? E a terceira lição que nós aprendemos é que a araucária pode e deve ser utilizada dentro da agricultura, nos projetos do nosso agronegócio, né? Porque o pinhão, além de ser um alimento fantástico, né, o pessoal deve lembrar que o preço do pinhão neste ano chegou a 10, 11 reais aí nos mercados. Portanto, ele é um produto agrícola, né, que tem um grande valor. O que nós precisamos fazer é ver a melhor forma de nós cultivarmos, plantarmos e obtermos esse valor econômico. Quando a sociedade entender que é preferível manter o pinheiro em pé, com ele produzindo lucro todos os anos, a araucária vai estar naturalmente protegida. Professor, esse projeto ele nos demonstra de que o meio ambiente, a biodiversidade, a vida, o ecossistema é uma coisa global, né? Foi a partir da identificação da fuga dos papagaios, enfim, que foi se percebendo essa questão das araucárias. E a biodiversidade ela funciona dessa forma dinâmica, onde uma coisa depende da outra. Exatamente, e basta nós lembrarmos do conceito universal de biodiversidade, que significa diversidade não só de espécies, não é? Mas a diversidade genética dentro de cada espécie e também a diversidade de ecossistemas, de ambientes, né? Então é um elo, né? É uma corrente que nós precisamos manter com todos os elos conectados, porque é a biodiversidade que garante praticamente tudo que nós temos, da alimentação, da qualidade de vida, da qualidade da água e por aí em diante. Então, o seminário aqui na URI tem essa missão, né, de fazer nós pensarmos o nosso ambiente e principalmente as nossas estratégias de desenvolvimento, né? E a grande lição que fica hoje em dia é que natureza e sociedade precisam trabalhar e andar de maneira unida, andarem juntas, né? E cabe a nós do meio universitário mostrar pela pesquisa, né, e pela extensão a melhor forma de nós preservarmos a nossa biodiversidade aqui, bem representada pela floresta, com a araucária e seus ilustres representantes, entre eles o papagaio-charão. O final do simpósio foi marcado pela apresentação do Grupo Aldeia Teatral de Machadinho, com a peça musical Entrando numa Fria, desenvolvida para promover a conscientização de jovens em relação ao meio ambiente. Então, esse espetáculo ele foi desenvolvido com uma proposta junto ao governo federal, né, o Instituto Humaniza, que desenvolveu esse projeto e visa assim trabalhar a conscientização do jovem, né, principalmente do jovem a partir dos 15 anos em relação ao meio ambiente. Então a gente desenvolveu um projeto com uma linguagem de música,
teatro, musical, assim, né, com bastante coreografia. Então, para atingir essa faixa etária, né? Então ele é bem divertido, ele trata de duas adolescentes que fazem um projeto dentro da escola, um projeto ambiental que visa interagir com a comunidade. E eles percebem grandes preocupações junto à água que a comunidade toma, né? E daí desenvolvem um projeto e vão para um festival de música, participar de um festival de música. Então é um pouco de aventura, de diversão e também muita conscientização em relação ao meio ambiente, né? Então esta é a proposta do nosso grupo com esse espetáculo. E o bacana é que a arte está trazendo isso, né? Um momento cultural que também vai promover a conscientização sobre esses temas tão pertinentes. A arte tem esse objetivo, fazer as pessoas se questionarem, né, em relação à vida, em relação aos assuntos que são abordados durante o espetáculo. Claro que também não é só a questão do meio ambiente que está inserido no espetáculo, mas a relação humana, a preocupação com a vida, com as coisas, né, os questionamentos que a gente insere durante as falas, durante a trama do espetáculo. A gente vai inserindo mais percepções, mais questionamentos para os alunos assim também se questionarem mais, né, sobre a sua vida, em relação com as pessoas. Eu acho que esse é um dos objetivos principais da arte, né? Fazer melhor as pessoas se questionarem, conviverem, né, mais em harmonia, né? Antes de encerrarmos o programa de hoje, queremos informar que a próxima edição vai destacar 2 temas em especial. O primeiro deles é a Semana Integrada de Pedagogia e Letras, que analisou a aprendizagem na era digital. Durante o evento, nós ouvimos importantes nomes como o filósofo Mário Sérgio Cortella e a advogada Patrícia Peck Pinheiro, ambos de São Paulo. Vamos mostrar ainda uma entrevista com os 2 acadêmicos de engenharia que acabam de embarcar para um estágio na Alemanha. Vale a pena conferir. Até lá, então, e uma excelente semana. Transformar. Mudar. Juntas, essas palavras fazem a diferença na sua vida. Pós-graduação URI Erechim. Transforme sua carreira. Mude sua vida. Inscrições abertas. Fale a língua que seu mundo fala. Centro de Línguas URI Erechim, com apoio pedagógico da Cambridge University Press. Material didático internacional e professores com experiência no exterior. Centro de Línguas URI Erechim. Matrículas abertas.